Nesta aula, vamos resolver os exercícios propostos na aula anterior. Número 1. Resolva as inequações produto. Letra A. X mais 1 vezes x menos 2 maior que zero. Como dissemos na aula anterior, para resolver esse tipo de inequação, precisamos, número 1, calcular as raízes das funções. Número 2, fazer o estudo de sinais de cada uma delas. E número 3, fazer o produto dos sinais em cada intervalo. As raízes são x mais 1 igual a zero, x é igual a menos 1. Então, a primeira função ela se anula quando x é igual a menos 1. Como se trata de uma função crescente, já que o termo de x é positivo, ela é negativa para x menor que menos 1 e positiva para x maior do que menos 1. x menos 2 é igual a zero. X é igual a 2. A raiz da segunda equação, da segunda função, é 2. Ela será nula quando x é igual a 2. Como o termo de x dessa segunda função é positivo, trata-se de uma reta crescente. Então, ela é negativa para x menor que 2 e positiva para x maior do que 2. Observe que os pontos menos 1 e 2 têm uma bolinha vazia, porque eu só quero os valores maiores do que zero, não tenho igual. Agora, vamos fazer o produto dos sinais em cada intervalo. Para x menor que menos 1, menos vezes menos dá mais. Para x entre menos 1 e 2, mais vezes menos dá menos. E para x maior do que 2, mais vezes mais dá mais. Como queremos que a expressão seja maior que zero, a solução será o intervalo de x menor que menos 1 e maior que 2. Então, solução, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 1 ou x maior que 2. Letra B. 4x menos 2 vezes menos x menos 1 maior ou igual a zero. Vamos calcular as raízes das funções. 4x menos 2 é igual a zero. Então, 4x é igual a 2. X vai ser 2 sobre 4, que é igual a meio. Então, ela é nula quando x é igual a meio. Como 4x é positivo, o termo de x é positivo, é uma reta crescente. Então, ela é negativa para x menor que meio e positiva para x maior do que meio. Observe agora que a bolinha está cheia, porque a expressão é maior igual. A outra função, menos x menos 1 igual a zero, menos x é igual a 1, multiplicando por menos 1, tudo dá x é igual a menos 1. Então, essa função é nula quando x é igual a menos 1. Como o termo de x é negativo, trata-se de uma reta decrescente. Então, ela é positiva para x menor que menos 1 e negativa para x maior que menos 1. Fazendo agora a multiplicação dos sinais nos intervalos, para x menor que menos 1, menos vezes mais dá menos. Para x entre menos 1 e meio, 1 menos vezes menos dá mais. Para x maior do que meio, mais vezes menos dá menos. Como queremos que a expressão seja maior ou igual a zero, a solução é o intervalo de menos 1 a meio. Então, solução, x pertence aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a x, menor ou igual a meio. Letra C. Menos 3x mais 3 vezes menos x mais 5 menor que zero. Vamos calcular as raízes. Menos 3x mais 3 é igual a zero. Menos 3x é igual a menos 3. Multiplicando por menos 1, 3x é igual a 3. Então, x é 3 sobre 3, que é igual a 1. Então, essa função se anula quando x é igual a 1. Como o termo de x é negativo, ela é positiva para x menor do que 1 e negativa para x maior do que 1. A outra função, menos x mais 5 é igual a zero. Menos x é igual a menos 5. Multiplicando por menos 1, x é igual a 5. Então, essa função se anula quando x é igual a 5. Como o termo x é negativo, trata-se de uma reta decrescente. Então, ela é positiva para x menor do que 5 e negativa para x maior do que 5.
Fazendo agora as multiplicações dos sinais, para x menor do que 1, mais vezes mais dá mais. Entre 1 e 5, menos vezes mais dá menos. E para x maior do que 5, menos vezes menos dá mais. Como queremos que a expressão seja menor que zero, o intervalo solução é o intervalo entre 1 e 5. Então, conjunto solução, x pertence aos reais, tal que 1 é menor que x, que é menor que 5. Letra D. 2x menos 1 vezes menos 5x mais 10 menor ou igual a zero. Calculando as raízes, 2x menos 1 é igual a zero, 2x é igual a 1, então x é igual a 1 sobre 2, meio. A função se anula quando x é igual a meio. Colocamos aí o ponto cheio, porque é menor e igual. Como o termo de x é positivo, é uma reta crescente, ou seja, ela é negativa para x menor que meio e positiva para x maior do que meio. A outra função, menos 5x mais 10 igual a zero, menos 5x é igual a menos 10, multiplicamos tudo por menos 1, 5x é igual a 10, então x é igual a 10 sobre 5, que é igual a 2. Ela se anula quando x é igual a 2, bolinha cheia. Como o termo de x é negativo, é uma reta decrescente, então ela é positiva para x menor que 2 e negativa para x maior do que 2. Fazendo agora a multiplicação dos sinais nos intervalos, para x menor que meio, menos vezes mais dá menos. Para x entre meio e 2, mais vezes mais dá mais. E para x maior do que 2, mais vezes menos dá menos. Como queremos que a expressão seja menor ou igual a zero, a solução são os dois intervalos em que o produto é negativo. Então, a solução, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a meio, ou x maior ou igual a 2. Exercício 2. Resolva as inequações produto. Letra A. X menos 3 vezes menos 2x mais 5 vezes x menos 1 maior que zero. A diferença desse exercício para o outro é que temos três funções. É a única diferença. O procedimento é o mesmo. Calculando as raízes de cada uma delas, x menos 3 é igual a zero, x é igual a 3. A função se anula quando x é igual a 3. Bolinha vazia, porque não tem o igual. Como o termo de x é positivo, é uma reta crescente, então ela é negativa para x menor do que 3 e positiva para x maior do que 3. A segunda função, menos 2x mais 5 é igual a zero, menos 2x é igual a menos 5, multiplicamos por menos 1, 2x é igual a 5. Então, x é igual a 5 sobre 2. A função se anula quando x é igual a 5 sobre 2. Como o termo de x é negativo, é uma reta decrescente, então ela é positiva para x menor que 5 sobre 2, 5 meios, e negativa para x maior que 5 meios. A terceira função, x menos 1 é igual a zero, x é igual a 1. Se anula quando x é igual a 1. Como o termo de x é positivo, é uma reta crescente, então ela é negativa para x menor que 1 e positiva para x maior do que 1. Fazendo agora a multiplicação dos sinais nos intervalos, para x menor do que 1, menos vezes mais dá menos, vezes menos dá mais. Para x entre 1 e 5 meios, menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos. Para x entre 5 meios e 3, menos vezes menos dá mais, vezes mais dá mais. Para x maior do que 3, mais vezes menos dá menos, vezes mais dá menos. Como queremos a solução para a expressão em que ela é maior do que zero, os intervalos são x menor que 1 e entre 5 meios e 3. Então, a solução, x pertence aos reais, tal que x é menor que 1, ou 5 meios menor que x, menor que 3. Letra B. 3x mais 1 vezes menos x menos 2 vezes menos x mais 3 maior ou igual a zero. 3x mais 1 é igual a zero se 3x for igual a menos 1 ou x é igual a menos 1/3. A função se anula quando x é igual a menos 1/3. Como o termo de x é positivo, reta crescente, negativa para x menor que menos 1/3
e positiva para x maior que menos 1/3. Menos x menos 2 igual a 0. Menos x é igual a 2, multiplica por menos 1, x é igual a menos 2. A função se anula quando x é igual a menos 2. Como o termo de x é negativo, é uma reta decrescente, positiva para x menor que menos 2 e negativa para x maior que menos 2. A terceira função, menos x mais 3 igual a 0. Menos x é igual a menos 3, multiplicando tudo por menos 1, x é igual a 3. A função se anula quando x é igual a 3. É uma reta decrescente, já que o termo de x é negativo. Então, ela é positiva para x menor que 3 e negativa para x maior do que 3. Fazendo a multiplicação dos intervalos, dos sinais dos intervalos, para x menor que menos 2, menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos. Para x entre menos 2 e menos 1/3, menos vezes menos dá mais, vezes mais dá mais. Para x entre menos 1/3 e 3, mais vezes menos dá menos, vezes mais dá menos. Para x maior do que 3, mais vezes menos dá menos, vezes menos, mais. Como queremos que a expressão seja maior ou igual a 0, temos dois intervalos em que o produto é positivo. Então, a solução, x pertence aos reais, tal que menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a menos 1/3, ou x maior ou igual a 3. Letra C. Menos 2x mais 1 elevado ao cubo menor do que 0. Agora temos uma situação diferente. Para que um número elevado ao cubo seja negativo, este número tem que ser negativo, ou seja, menor do que 0. Então, menos 2x mais 1 tem que ser menor do que 0. Então, menos 2x tem que ser menor que menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, 2x maior que 1. Lembre-se que quando multiplicamos por menos 1, invertemos a desigualdade. Era menor, passou para maior. Então, o x vai ser maior que meio. Então, a solução, x pertence aos reais, tal que x é maior do que meio. Letra D. X menos 3 elevado ao quadrado maior ou igual a 0. Qualquer número elevado ao quadrado é maior do que 0. É positivo. Não interessa o sinal desse número. Qualquer número elevado ao quadrado é positivo. Então, qualquer valor de x satisfaz a inequação. Então, a solução é o conjunto dos números reais. Exercício 3. Determine o domínio das funções. Letra A. Raiz quadrada de 2x mais 5 vezes menos 3x mais 1. Sabemos que não existe raiz real de número negativo. E o domínio da função são os valores de x para os quais a função está definida. Então, o que está dentro do radical tem que ser maior ou igual a 0. 2x mais 5 vezes menos 3x mais 1 maior ou igual a 0. Resolvendo essa inequação, determinamos o domínio. Vamos calcular as raízes. 2x mais 5 é igual a 0. 2x é igual a menos 5. Então, x é menos 5 meios. A função se anula quando x é igual a menos 5 meios. Como o termo de x é positivo, reta crescente, negativa para x menor que menos 5 meios e positiva para x maior do que 5 meios. Menos 3x mais 1 é igual a 0. Menos 3x é igual a menos 1. Se multiplicarmos por menos 1, 3x é igual a 1. Então, x é igual a 1/3. A função se anula quando x é igual a 1/3. Como o termo de x é negativo, é uma reta decrescente, positiva para x menor que 1/3 e negativa para x maior que 1/3. Fazendo agora a multiplicação dos sinais dos intervalos, para x menor que 5 meios, que menos 5 meios, menos vezes mais dá menos, então fica menos. Para o intervalo de menos 5 meios até 1/3, mais vezes mais dá mais. E para o intervalo maior que 1/3, mais vezes menos dá menos. Como queremos que seja maior ou igual a 0, a solução do domínio, x pertence aos reais, tal que menos 5 meios menor ou igual a x, menor ou igual a 1/3.
Letra B. Raiz quadrada de 2 menos x vezes 5 menos x. Do mesmo jeito que fizemos na letra A, o domínio dessa função vai ser os valores de x para os quais o argumento do radical seja maior ou igual a zero. Então, 2 menos x vezes 5 menos x maior ou igual a zero. Resolvendo aí na equação, 2 menos x é igual a zero, menos x é igual a menos 2, multiplicando por menos 1, x é igual a 2. A função se anula quando x é igual a 2. Como o termo de x é negativo, é uma reta decrescente, positiva para x menor que 2, negativa para x maior que 2. 5 menos x é igual a zero, menos x é igual a menos 5, multiplicando por menos 1, x é igual a 5. A função se anula quando x é igual a 5. O termo de x também é negativo, então é uma reta decrescente, positiva para x menor do que 5 e negativa para x maior do que 5. Fazendo a multiplicação dos sinais, para x menor que 2, mais vezes mais dá mais. Entre 2 e 5, menos vezes mais dá menos. E maior do que 5, menos vezes menos dá mais. Como queremos que a expressão seja maior ou igual a zero, a solução são os intervalos onde o produto é positivo. Então, o domínio, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 2, ou x maior ou igual a 5. Exercício 4. Em N, o produto das soluções da inequação 2x menos 3 menor que 3 é... Vamos primeiro resolver a inequação 2x menos 3 menor ou igual a 3. 2x menor ou igual a 3 mais 3. Então, 2x menor ou igual a 6. X é menor ou igual a 6 sobre 2. X é menor ou igual a 3. Como a solução deve pertencer ao conjunto dos números naturais, o conjunto de solução será 0, 1, 2 e 3. Números naturais menores que 3. Fazendo o produto vai ser 0 vezes 1 vezes 2 vezes 3, que é igual a 0. Então, a resposta é a letra E. Na próxima aula, trataremos das inequações quocientes.